Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Rafael Menon aqui para mais um vídeo no canal Start Dev. Primeiro eu gostaria de iniciar pedindo aqui para você deixar aí o seu like, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Continuando então a nossa série de vídeos sobre React, hoje eu vou trazer para vocês como a gente faz para usar CSS aqui dentro, ok? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Styled Components, tá certo? Então, veja bem, vamos lá. A gente pode usar um CSS normal, igual tem aqui, tá? Então, eu posso vir aqui, criar um app.css, criar o meu estilo aqui, né? Os meus estilos. Então, eu crio aqui como eu quiser e faço aqui. Mas, aqui a gente tem um pequeno, algo não muito bom. Porque é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Você fez um arquivo CSS e está cheio de classe aqui. Mas, vamos supor que você não está usando todas as classes. Sem querer você fez e acabou não usando, não apagou, não removeu. Quando a gente usa algo do tipo CSS, e iniciamos a nossa aplicação com React, simplesmente vai pegar todos os teus CSS e vai jogar na tela, vai ter mais tempo de carregamento, enfim, claro que isso não é algo grotesco, né? Dependendo também da sua aplicação. Mas, pensa que eu estou na tela de login. Se na tela de login eu uso 3 classes CSS, mas eu tenho 20 no meu sistema, vão carregar as 20 mesmo eu não chamando elas na minha tela de login, que é o que a gente está simulando aqui. Então, eu não gosto de usar o CSS, não gosto. Tem um cara, eu vou parar minha aplicação aqui, ó. Tem um cara, então eu vou yarn add styled-components. O Styled Components, a gente usa o JavaScript para fazer CSS, então a gente cria uma função que retorna o CSS. E é interessante que a gente exporta ele e importa como um componente, igual a gente criou o input e o botão. E aí, se na nossa tela a gente não está usando todas as classes, por exemplo, que a gente criou, ele não chama, ele vai chamar somente o que naquela tela que a gente está visualizando está sendo utilizado, ok? Então, eu vou vir aqui no meu app.css e eu tenho duas maneiras, ou eu crio um arquivo separado, ou eu faço o meu estilo aqui dentro. Eu vou fazer dentro e depois eu vou mostrar como faz separado. Então, primeiro eu preciso importar o styled, então import styled from styled components. E aqui, ó, antes de fato iniciar o meu componente app, eu posso criar. Então, por exemplo, eu crio uma constante, tá? Eu posso dar, por exemplo, o nome de body. Vou dar o nome de main, né? Main. Aí eu chamo o styled components, ponto, e qual que é a tag, qual que é o elemento HTML que eu quero. Eu quero, por exemplo, uma div. Então eu faço dessa maneira, styled.div. Abro crase aqui, também conhecido como template string aí na programação. Eu vou colocar, por exemplo, aqui dentro do meu CSS normal. Então eu vou usar um background color cinza, por exemplo, tá? Vou colocar um height aqui de 100 VH para ocupar tudo. Lembrando que aqui eu não estou ensinando o CSS, tá bom, gente? Então eu não vou ficar falando cada coisa que eu estou fazendo. Eu estou mostrando aqui mais específico sobre o React, ok? Vou colocar aqui display flex, justify content center e o align items center. Agora olha só que legal, para usar esse main, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, em vez de eu ter esse fragmento aqui, ó, eu vou passar o main aqui e vou passar o main aqui, ó, dessa maneira. Então eu chamo como se fosse um componente mesmo. Se eu iniciar minha aplicação aqui, vou aguardar ela carregar. Beleza, olha só, agora ficou cinza, né, porque eu coloquei um cinza e tudo aqui foi centralizar, porque eu coloquei um display flex e mandei centralizar tanto na horizontal como na vertical. Ok? Vamos simular uma outra coisa aqui, vamos criar um outro estilo.
criar, por exemplo, agora o body. Detalhe, tem que ser a primeira letra com a primeira letra maiúscula. Porque se a gente fizer isso aqui, ó, body, e tentar importar o body depois aqui, ó, não vai dar certo. Porque isso aqui o React vai entender como uma tag HTML. E não vai dar bom. Então tem que ser com a letra maiúscula. Passo o stylist e quero uma outra div. Se você quer um P, você vai colocar P. Se você quer H1, vai colocar H1. Enfim, tá? Aqui eu vou usar como uma div. Vou colocar um background color branco. Então, FFF. Vou colocar aqui, ó, um padding de 50 pixels. Vou colocar um border radius de 4 pixels. E um width de 450 pixels, ok? E aí aqui dentro eu simplesmente chamo o body assim, ó, como um componente, vou copiar tudo isso aqui e vou colar para dentro do body. Agora vindo aqui eu tenho dois elementos, então eu crio esses dois elementos como se fosse um componente, né? Mas na verdade é um estilo, é só um CSS que eu estou importando. E aí, se a gente inspecionar esse elemento, eu vou inspecionar aqui, ó, vou pegar a setinha aqui em cima e eu vou pegar e vou inspecionar essa div branca. Perceba que ele cria as classes de um jeito, um nome muito estranho aqui, ó. Então, isso aqui acaba sim sendo uma classe, né? O Stylet faz isso, mas ele próprio nomeia as suas classes. Então ele dá uns nomes aqui muito estranhos. Então não tem como você saber qual classe é essa só olhando pelo nome aqui, ok? Então a gente usa o Styled Components, que ele nada mais é que JavaScript, faz como se fosse um componente que retorna um CSS e no final o Styled nada mais é que ele joga uma classe CSS aqui e passa a funcionar, ok? Agora, olha só, vamos melhorar esse nosso input aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Dentro do input eu vou criar um arquivo. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o arquivo separado. Eu sempre crio styles.js. Então a gente cria JS e não CSS. E importa o stylet da mesma maneira que a gente fez. E a gente vai criar do mesmo jeito. Só que em vez de a gente fazer só const, nós temos que exportar isso para importar lá dentro. Então, export const, input, por exemplo, com letra maiúscula a primeira, stylet.input. Então, eu vou criar aqui um componente do tipo input, certo? Abro a classe e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um idef, um px 100%, né? Para ele ocupar toda a minha div, ok? Vou salvar esse cara aqui. Agora aqui, ó, eu vou fazer o import from ponto barra do meu arquivo styles que está dentro dessa pasta. Então aqui dentro eu tenho meu input e eu vou substituir este input por input, ok? Fazendo isso, salvando e abrindo meu navegador, olha lá, agora o meu input ocupou tudo. Para a gente brincar mais um pouquinho aqui e melhorar, vamos colocar uma borda. Então, borda um px, um pixel, né? Solid, DC, que é a cor da minha borda. Olha lá, tá feito. E vou dar aqui, ó, um height, tá? De 20 px, por exemplo. Vamos ver se fica bom. Um pouquinho maior, vou colocar 30. Olha lá, 30 px. E aí, para terminar, vou dar aqui só um border radius de 5 px. Ficou redondinha a nossa borda, ok? Agora, eu só vou dar aqui, ó, um margem top de 10 pixels. Para ele separar aqui o nosso e-mail. Ou a gente pode colocar só 5, tá? Para ele não ficar grudado aqui, ok? E também, se você quiser, pode dar um margin bottom de 10 px aqui, por exemplo, ele vai se distanciar. Mas lembrando que em tudo que você usar esse componente, ele vai ter tudo isso aqui, ele vai ter essa margem,
vai ter tudo isso. Então, talvez, não sei se é interessante. Talvez você pode criar uma propriedade. Como que a gente faz, Rafael, para receber uma propriedade do tipo CSS aqui, para o meu styles receber? Então, eu vou passar como uma propriedade o margin bottom, por exemplo. Vamos lá, aqui a gente recebe. Vou colocar aqui bottom, por exemplo. Você pode colocar o que você quiser. E aqui dentro, ó, a gente passa bottom como o bottom que a gente recebe. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, margin bottom, vou apagar esse cara aqui. Como isso aqui é um template string, é uma crase, aqui a gente faz isso aqui, props, porque o styled recebe tudo como props, que é uma propriedade que está sendo passada. E aí eu coloco props.bottom, que foi exatamente o que eu estou passando aqui, ó, ok? Então, se existir o props.bottom, faça o props.bottom. Se não, por exemplo, vamos deixar 0 pixel, ok? Então, indo lá, voltou, ó, tá sem espaço nenhum. E agora aqui no nosso app, no meu input, eu vou passar a propriedade bottom e eu passo, por exemplo, 40px, salvo, e olha lá, ele deu 40 pixels só no primeiro, porque eu passei essa propriedade só no primeiro. Então aqui é uma forma da gente passar props também com o styled component. Se eu quiser também passar aqui, ó, do meu input senha para baixo, eu venho aqui no meu input de senha, passo o bottom, e aqui, por exemplo, eu coloco só 20 pixels. Voltando, ele deu um espaço aqui. Perfeito? Agora, se eu quiser mexer no meu button, o que eu faço? Mesma coisa. O styles.js, eu particularmente gosto de separar os estilos. Eu não gosto de deixar tudo no arquivo só, porque isso aqui vai crescer, vai crescendo conforme você for trabalhando a tua aplicação, e daqui a pouco isso aqui fica inviável para documentar, para manutenção. Se algum outro desenvolvedor olhar isso aqui, vai ficar mega ultra confuso. Então, eu gosto de separar o que é estilo, o que é o componente. Ok? Importo o meu stylet também da mesma maneira e faço um export aqui, button com B maiúsculo. Faço do tipo stylet.button, porque o ponto .button é a tag HTML que eu quero, ok? E aí, ó, aqui a gente pode brincar um pouco, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um background color. Vamos colocar uma cor aqui, esse aqua aqui, ó. Não, aqua vai ficar muito estranho. Vou colocar um black aqui, só para a gente brincar um pouco. Vou colocar o color, a cor do texto do botão, como branca, porque o fundo vai ser preto. E vou colocar uma borda none aqui. E um padding de 10 pixels em cima e embaixo e 30 pixels nas laterais. E vou colocar o idef aqui também para ocupar 100%. Salvando, vamos vir aqui agora, da mesma maneira que a gente importou lá o nosso input, eu vou vir aqui e vou importar o que está no meu arquivo styles, que está aqui dentro da pasta mesmo. Aqui dentro, se eu apertar Ctrl+, eu tenho meu button. Vou trocar este button pelo button que eu criei com a letra maiúscula. Salvando e vindo aqui, ó, eu tenho o meu botão. Posso dar um border radius também, então vamos lá, colocar aqui, ó, border radius de 4 pixels. Salvando, ele vai criar uma bordinha. Ok? Então, dessa maneira aqui, a gente faz o nosso estilo com o Styled Components, criando um CSS. É muito melhor que você criar um arquivo estilo.css, importar aqui dentro. Eu não recomendo que faça isso. Então use aí essa maneira que, se você estiver usando CSS na sua aplicação, mas aquela classe não está sendo usada, como eu disse, vai chamar ela aqui e não é interessante, tá? Com o Styled Components, isso não acontece, ok? Então, aqui a gente criou uma simples tela de login, só para a gente brincar um pouquinho com o React,
ok? E depois, na próxima aula, no próximo vídeo sobre React, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para criar rotas, ok? Então a gente vai navegar entre rotas aqui no React, tá certo? Novamente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Mande esse vídeo para as pessoas aí que você acha interessante. E qualquer sugestão, conteúdos que você queira aqui, deixa o comentário nesse vídeo que a gente vai estar lendo, ok? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui.